Qual é o caminho do yoga? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Correia, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é esse canal aqui do YouTube, assim como a minha escola online e também um perfil no Instagram. E eu tô fazendo aqui no YouTube uma série de vídeos falando sobre os passos do yoga, né? Compreendendo que o yoga tem um objetivo final, mas dependendo do seu estágio, né? Dependendo do degrau que você tiver, você tem que olhar para o próximo degrau, não só olhar lá para o objetivo final, né? Então eu tô percorrendo bastantes pontos importantes de um texto que é considerado o texto clássico do yoga, que se chama Yoga Sutra de Patanjali, tá? Então eu estou pegando marcos que eu considero muito fundamentais e que ajudam a compreender qual é esse caminho que o yoga propõe. E a partir desse caminho, de você entender o caminho, você entende o ponto que você está, para que você possa entender qual é o seu próximo passo. Então, se você ainda não viu nenhum vídeo dessa série, eu recomendo que você assista, né? Isso tudo está dentro de uma playlist aqui, que são os objetivos do yoga, os passos do yoga, não lembro bem. Mas aí eu acho que são os passos do yoga, ou os objetivos do yoga. E aí você assiste essa playlist desde o comecinho, que você vai entender todo o caminho pedagógico que o yoga propõe. E nesse vídeo a gente justamente vai pegar um trecho que resume qual é o caminho pedagógico. Então é muito interessante. Vem comigo. Qual é o caminho pedagógico do yoga? Isso ele fala no Sutra 27 do segundo capítulo, né, que é o capítulo que a gente está nesse momento, e ele traz um sutra que fala pouco, ele fala assim, ó, Tasya saptadha prantabhumi prajna. Então ele está falando que para a gente ter esse prajna, que é um conhecimento mais elevado, a gente tem que entender os 7 passos do yoga, né? Sapta significa 7, né? E aí o sutra meio que acaba aí. E aí você fica, beleza, mas quais são os 7? Né? Você chacoalha o livro assim, vê se está por baixo, porque não sai de lá. E o interessante é que esse sutra, inclusive, reforça a importância de você, quando for observar e ler os textos mais clássicos, mais antigos, né, do yoga, assim, você precisa que tenha alguém que já foi apresentado esse conteúdo para te apresentar o que está ali, né? Porque, por exemplo, esse conteúdo que eu vou te falar agora, ele não está no texto. Ele é ensinado dentro da tradição, né? Ou seja, quando você está dentro desse estudo, chega nesse ponto, o professor te ensina quais são os 7 passos, tá? E dentro desses 7 passos, a gente vai focar hoje nos 4 primeiros, tá? Porque os 4 primeiros são os passos que eu diria que são pra gente, beleza? Porque, na verdade, tem diferentes estágios que a gente pode estar dentro dessa caminhada no yoga, né? E eu acredito que a maioria de nós que está aqui convivendo em sociedade, com o Instagram, com o YouTube, vendo coisas na internet, vendo um monte de notícia muito louca, a gente tem nossas dificuldades, né? A gente tem nossas limitações por causa do estilo de vida, por causa da sociedade que a gente faz parte dela e que provavelmente a gente escolheu viver, né? Então, eu vou focar nos 4 primeiros, beleza? Bom, e ele fala sobre, eu vou citar os 7, mas eu vou explicar os 4. Os 7 são Heya, Hetuhu, Harnam, Upayam, Gunavritiksinam, Gunavriti Pratiprasava e Kaivalya, tá? Esses seriam os 7 passos do yoga. Mas vamos entender o que ele está propondo aqui, né? Vamos revisitar um pouquinho o que é yoga. Yoga é uma qualidade mental que a gente acessa justamente para que eu possa olhar para a realidade de maneira clara, sem que os kleshas, né? Ou seja, as causas de sofrimento, sem que essas causas de sofrimento atrapalhem a minha leitura daquilo que está se passando, tá? Isso que é considerado yoga para esse texto, que é uma grande referência, tá? Que a gente, na minha opinião, deveria ouvir essa referência porque ela faz muito sentido. Tá? Então, vamos entender que aqui a gente não está falando do yoga só como técnicas, mas as técnicas também encaixam aqui. Ele está querendo dizer que, para a gente seguir o yoga como uma pedagogia, não só como um acervo de técnicas, a gente deveria seguir essa ordem, tá? E primeiro ele fala sobre Heya. E Heya é o que a gente falou já uns 2, 3 vídeos atrás, sobre a necessidade de, a primeira coisa que eu devo fazer, né, ou no meu dia, ou na minha vida, ou no meu caminho, é identificar como eu tô. Identificar o sintoma que está presente, ou seja, normalmente a gente está sofrendo, né, como a gente viu no vídeo dos kleshas, das causas de sofrimento, né? Então tem sofrimento na gente, né, vivendo aqui, né? A gente tem confusão, a gente tem apego, a gente tem desejo, a gente tem medo, a gente tem aversão, a gente se identifica de maneira equivocada com as coisas, né? Então esse sofrimento ele está presente na nossa vida. E o primeiro passo
ao invés de ser executar asanas, né, o primeiro passo deveria ser Heya, identifica os sintomas e, como a gente falou a partir do Sutra 10, né, pacifica o sintoma. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer é tentar olhar para o próprio corpo, para a própria vida, para os próprios sentimentos, emoções, pensamentos e pensar o que está me incomodando e tirando a minha clareza e eu tento pacificar esse sintoma, tá? Porque o que Patanjali está propondo aqui, né, é que esse sintoma, quando ele está presente, ele atrapalha a minha clareza. Ele atrapalha o meu olhar para a realidade que deveria ser claro, mas ele não é porque ele está enviesado por uma causa de sofrimento. Beleza? Então ele está falando para a gente identificar esse sintoma e pacificar. Tá? Por exemplo, eu estou com muita vontade de comer doce, né? Eu dei esse exemplo aqui já nessa série de vídeos, né? Eu tenho muita tendência a querer comer doce. Quando eu estou com muita vontade de comer doce, que isso é raga, é apego, né? Ou desejo, entra na mesma coisa, eu devo identificar isso e pacificar isso. Como? Qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Como a gente já falou, como apaziguar o sofrimento, né? Eu posso sentar para tocar um piano, eu posso dar um mergulho no rio, eu posso brincar com os meus cachorros, tudo isso vai dar uma pacificada, uma apaziguada, mesmo que momentânea naquele sintoma que está me assolando naquele momento, beleza? Isso vai me trazer um pouco mais de clareza. Quando eu tiro da frente esse véu, né, esse sintoma que estava presente, quando ele pacifica, eu consigo ter um pouco mais de clareza da realidade. E aí eu devo investigar a causa. A causa dentro desse contexto dos kleshas, né? Ou seja, o que está me pegando? É apego? É desejo? É uma aversão, uma repulsa? É medo? É uma confusão entre o que é eu e o que não é eu? É uma identificação equivocada com os papéis que eu exerço, né? Se você está com dúvida nisso que eu estou falando, recomendo que você veja o vídeo sobre as causas de sofrimento que está aqui na playlist. Então vamos seguir, eu vou repetir essa ordem algumas vezes porque é importante ela ficar clara, tá? A gente identifica o sintoma e faz qualquer coisa para apaziguar. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é, depois de apaziguar o sintoma, vai investigar qual é a causa. Não necessariamente qual é a causa de por que com 3 anos de idade o meu pai me deixou sem comer doce, aí eu criei uma vontade insaciável de comer doce. Não é sobre isso, é identificar a causa do tipo, qual é a causa que está vigente em mim? Aí, por exemplo, nesse exemplo, né, da comida, é o apego a comer doce. É o desejo de comer doce, tá? E aí eu identifico essa causa. Não tenta resolver nada agora. E qual é o problema? Muitas vezes, quando a gente está com algum sintoma e pacifica o sintoma, o nosso impulso seguinte é ir seguir a vida. Como se nada tivesse acontecido, né? Como se a vida tivesse ótima, tudo às mil maravilhas. E o que ele está propondo é não, cuidado, agora é o momento de cuidar. Agora é o momento justamente de você investigar. Exemplo clássico para isso, uma pessoa que está com depressão, vai no psiquiatra, toma um antidepressivo, quando ela para de sofrer os sintomas da depressão, ela acha que está boa e quer parar o remédio, antes de investigar o que está gerando aquela depressão nela, né? Então aqui é um exemplo parecido. Eu devo identificar o sintoma, pacificar o sintoma e aproveitar essa clareza que vem a partir da pacificação do sintoma para eu investigar a causa, beleza? E aí vem o terceiro passo, que é... E é muito interessante como o Patanjali traz isso de uma forma muito sábia, né? O terceiro passo é Haranam. Para onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo aqui? Porque é muito interessante essa abordagem que a gente muitas vezes a gente não usa e deveria usar isso em todos os campos da nossa vida, né? Muitas vezes a gente até identifica onde a gente está e o que a gente não quer, mas a gente não pensa necessariamente como eu quero estar e para onde eu quero ir. Que aí eu simplesmente começo a fazer algumas coisas que não necessariamente vão me levar para a direção que eu quero, né? Um exemplo bobo, mas, por exemplo, se eu quero parar de comer doce, não adianta eu tomar um repressor de comida, né? Um saciador de vontade de comer. Eu não sei como é que fala isso, né? Um saciador da fome. Porque isso não necessariamente vai lá na causa e vai identificar para onde eu quero ir. E só vai tirar um negócio da minha frente como se fosse mágica, mas dentro de mim aquilo ainda está e eu nem identifiquei ainda como é que eu quero estar. Né? E para onde a gente quer ir, inclusive, uma pergunta delicada, porque muitas pessoas não sabem. Elas sabem o que ela quer ter. Elas sabem o que elas querem atingir em termos de sucesso, de bens materiais, de saúde, né? Mas em termos de qualidade mental, para onde você quer ir, né? Para onde você quer ir em termos de como é que a minha mente domina o comando da minha vida. E aqui Patanjali traz uma dica, né? Em alguns sutras anteriores, né? Ele fala que Haranam, ou seja,
esse objetivo que a gente deveria querer alcançar, um objetivo de qualidade mental, é uma capacidade mental que ele chama de viveka kyatihi, que é um discernimento instantâneo. Ou seja, quando eu olho para a realidade, quando eu olho para qualquer situação, eu identifico o que é que está acontecendo de maneira muito clara. Eu sei, olha, isso aqui é meu desejo, isso aqui é minha vontade, isso aqui é uma confusão, e isso aqui é a realidade. Isso aqui é a realidade nua e crua, né? A realidade como se apresenta, sem estar confuso pelos véus que atrapalham essas minhas informações, sem esses véus que atrapalham a minha visão. E esse deveria ser o nosso objetivo se a gente quer caminhar na direção do que o yoga propõe. Então, lembra, vou voltar aos passos todos. Identifica a causa, identifica o sintoma e pacifica o sintoma. Segundo passo, identifica a causa. Terceiro passo, identifica para onde você quer ir, né? E ele está propondo esse objetivo de você adquirir mais discernimento. Por que isso é importante, né? E por que isso é fundamentalmente importante dentro do caminho do yoga? Porque muitas vezes, nesse caminho, né, do autoconhecimento, a gente olha para o outro e vê, caramba, essa pessoa está muito bem, vou fazer o mesmo que ela fez. Como se o que ela fez fosse necessariamente servir para mim. E isso é muito delicado, né? O exemplo que eu gosto de dar é, eu moro em Paraty. E, por exemplo, meu pai mora no Rio. Eu quero ir para casa do meu pai, tá? Aí eu pego o ônibus de Paraty, um Costa Verde aqui de Paraty, e vou para o Rio. Ele me deixa lá no Rio maravilhosamente. Aí chega você, que mora sei lá onde, e o seu pai que mora em sei lá onde, mas provavelmente não é de Paraty pro Rio, e você pergunta, pô, Caio, eu queria ver meu pai. Aí eu falo, ah, que bom, pega o ônibus Costa Verde que ele me deixou lá na casa do meu pai certinho. Foi ótimo, a viagem foi ótima. E aí você acredita em mim. Aí você falou, caramba, o Caio falou do Costa Verde, né? O Costa Verde deve ser bom. Vou lá pegar o Costa Verde. E aí você vai para a rodoviária da sua cidade, provavelmente nem vai ter Costa Verde. E se tiver Costa Verde, não vai te levar para casa do teu pai. Vai provavelmente te levar para outro lugar, talvez aqui para Paraty. Quem sabe a gente se encontra. Mas você percebe como isso é delicado? E parece bobo esse exemplo, mas no yoga a gente faz isso. Principalmente na prática de asana, né? A gente vê uma pessoa fazendo coisas que você acha legal, aí você fala, caramba, quero fazer aquilo também. Sem que necessariamente você tenha investigado onde é que eu tô, qual é o sintoma que eu estou sentindo, qual é a causa desse meu sintoma, para onde eu quero ir. Para aí eu escolher qual é a técnica que eu quero escolher, tá? E justamente o quarto passo do yoga, que a gente chama de upayam, né? É justamente você escolher a ferramenta, escolher o veículo que vai te tirar do ponto de onde você está, na causa que você está, para te levar para esse discernimento, esse viveka kyatihi, né? Então, vamos lá. A pedagogia proposta por Patanjali são 7 passos, mas pra gente vamos focar nos 4 primeiros, que são: identifica o sintoma, o que você está sentindo, e pacifica isso de maneira momentânea, para que você tenha mais clareza. Com clareza, identifica a causa que fez você sentir esses sintomas. Quando você identifica a causa, busca compreender para onde você quer ir. Né? Ou seja, eu quero atingir mais discernimento, é isso que Patanjali propõe aqui no texto. Né? Eu quero ter um discernimento instantâneo, quando eu olho para as coisas eu tenho discernimento. Beleza, quero discernimento. Então, qual é a ferramenta que entra aqui para me tirar do ponto que eu estou, para me levar para onde eu quero ir? Esses são os 4 primeiros passos da pedagogia do yoga, e eu diria que para nós eles já seriam revolucionários, né? Se eu, quando eu for cuidar da minha vida, eu observar sempre esses 4 passos, eu te garanto que isso já vai mudar tudo. E principalmente se você for aluno ou professor de yoga, isso aqui é fundamental. Você não deveria simplesmente sair aplicando técnicas para qualquer pessoa, porque essas técnicas têm impactos diferentes, né? Na vida de diferentes pessoas. Então, às vezes, uma pessoa está precisando de uma coisa e você faz uma técnica que agrava o oposto. E não é o que a gente quer. E não é que a técnica é ruim, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que ela chega muito preguiçosa na aula, tá? Você tem que ver quais são os asanas que você vai passar numa prática de asana, ou quais são os pranayamas que você vai passar numa prática de pranayama, para que essa pessoa que chegou preguiçosa e quer sair um pouco mais desperta, para que essas técnicas façam isso com ela. E não o oposto, né? Porque se você for ver a maioria das pessoas, uma pessoa mais lenta, mais preguiçosa, ela vai procurar uma prática mais lenta, mais quietinha, e é o oposto do que ela precisa. Porque ela precisaria de uma prática um pouco mais ativa para ativar ela. Da mesma forma, uma pessoa que é mais agitada, é mais movimentada, é muito solta, ela precisa de uma prática mais calma, mais firme, mais estruturada. Mas a gente vai em busca daquilo que a gente quer.
daquilo que a gente gosta e não daquilo que a gente reconhece que precisa. E o yoga, segundo ele está propondo aqui nesse sutra, né, o yoga é você cuidar daquilo que está aí, né? É você olhar para a sua realidade e cuidar disso. E não simplesmente satisfazer o seu desejo, senão você continua sendo regido pelas causas de sofrimento, pelos kleshas. Beleza? Bom, eu sei que esse vídeo aqui ele é um tanto quanto revolucionário para muitas pessoas, apesar dele ser muito básico, apesar dele ser muito simples, parece só bom senso, né? E de fato mas é um bom senso que a gente não aplica no nosso dia a dia. Então fica aqui o meu convite para a gente aplicar esse consenso na nossa prática diária de yoga, né? E não necessariamente yoga como asana, e sim yoga por uma busca por um discernimento, busca por uma clareza, por uma interação mais profunda com a realidade. Beleza? Me diz aqui nos comentários o que você achou, se você curtiu esse conteúdo. Como é que você está se sentindo, né, com esse caminhar de conteúdo que eu tenho trazido para cá, porque isso pode mudar a sua vida, assim, mudou a minha e eu acho que pode mudar a sua também. Beleza? Deixa aqui nos comentários e claro, se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para que você fique sabendo dos próximos e você possa seguir essa série, tá bom? E fora isso, essa série eu ensino de maneira completa na minha escola online, que é o Yogalaya, tá? Lá a gente tem a leitura do Yoga Sutra, se você quiser o link tá aqui, ó, escola.yogalaya.com.br. Lá a gente tem a leitura desse texto completa, do primeiro ao último sutra, aprofundando muito, porque aqui eu tô fazendo o resumo do resumo do resumo, né? Lá na escola a gente vai bem mais fundo nisso. E fora isso, na minha escola a gente também tem a aula dos asanas, dos pranayamas, das posturas, ou seja, técnicas e conceitos, né? Técnicas e filosofia. Tem isso tudo dentro da minha escola e eu convido você para conhecer. Tá? A escola tem um período de teste padrão, que você pode experimentar a escola por 7 dias gratuitos, não paga nada para isso, então você pode ver se encaixa na sua rotina, se você gosta das aulas ou não. Beleza? Fora isso, aqui no YouTube eu lanço vídeos novos todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã. Às quartas eu estou fazendo essa série de vídeos, né? São sempre vídeos nesse formato, e nas sextas-feiras eu pego as lives que eu faço lá no Instagram e trago para cá num formato um pouquinho mais legal de ver. E fora isso, no Instagram, que o perfil tá aqui, @yogalaya_, eu tenho vídeo, eu lanço conteúdo todo dia, né? Não só vídeos, mas carrossel, que são aquelas montes de imagens com informações, e muitas lives, caixinha de pergunta, eu tento interagir bastante lá, né? Vídeos mais curtos, mais simples, mas ao mesmo tempo que vão nutrindo a gente de maneira constante com esse conhecimento do yoga, que ele é tão lindo. Beleza? Então eu fico aqui, eu espero te ver muito em breve num próximo vídeo aqui no YouTube, na minha escola de preferência, e lá no Instagram de maneira mais constante. Um beijo e até a próxima.